Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou mais uma dica em busca da minha recuperação. Eu vou colocar aqui hoje um tema na qual o 4 mais 1 é de fato o tamanho do 4 mais 1, né? Que são temas para que possamos criar estudos, análises e de repente uma devolutiva de compreensão de cada um, respeitando que, na verdade, isso é uma avaliação formada por nós e que achamos muito bacana para que possamos passar adiante, para que você tenha uma compreensão melhor sobre essa doença que vem afetando milhões de pessoas, destruindo muitas famílias, fazendo muito sofrimento e tentar identificar, mesmo antes do uso de qualquer substância que altere o humor ou a mente, que é uma dificuldade comportamental exagerada, obsessiva, compulsiva, então nós criamos alguns temas. Eu quero fazer a leitura aqui de um dos temas, né? Primeiro vídeo de temas, que seria a autoaceitação. A falta da autoaceitação é um problema para muitos dependentes químicos em recuperação. Esse defeito sutil é difícil de identificar e frequentemente permanece irreconhecível. Muitos de nós acreditavam que o uso de álcool ou droga era o nosso único problema, negando o fato de que nossas vidas tinham se tornado ingovernáveis. Essa negação pode continuar nos atormentar mesmo abstêmios. Muitos dos problemas que vivenciamos durante a recuperação são provenientes de uma inabilidade em nos aceitarmos num nível mais profundo. Podemos nem mesmo nos darmos conta de que esse desconforto é a causa de nosso problema, porque ele normalmente se manifesta de outras maneiras. Podemos perceber que estamos nos tornando irritáveis, críticos, descontentes, deprimidos ou confusos. Podemos nos ver tentando mudar fatores ambientais, com o intuito de satisfazer o desconforto interior que sentimos. Em situações como essas, nossas experiências têm mostrado que é melhor procurar dentro de nós mesmos pela causa de nossos descontentamentos. Muito frequentemente descobrimos que somos severos críticos de nós mesmos, afogando-nos em autocomiseração ou auto-rejeição. Antes de conhecermos o programa, muitos de nós passamos nossa vida inteira em auto-rejeição. Nós nos odiávamos e tentávamos, de todas as maneiras, nos tornar alguém diferente. Nós queríamos ser qualquer outra pessoa, menos nós mesmos, incapazes de nos aceitarmos. Tentávamos ganhar a aceitação dos outros, queríamos que outras pessoas nos dessem amor e a aceitação que não conseguíamos ter. Nosso amor e amizade eram sempre condicionais. Nós faríamos qualquer coisa por alguém só para ganhar a sua aceitação e aprovação. E então poderíamos nos ressentir com aquelas que não correspondessem a nossas respectivas, porque não podíamos aceitar a nós próprios. Esperávamos ser rejeitados pelos outros. Não podíamos permitir que qualquer um se aproximasse de nós por medo que, se conhecessem quem realmente éramos, poderiam nos odiar. Para nos proteger da vulnerabilidade, nós rejeitávamos os outros antes que eles tivessem a chance de nos rejeitar. Então, eu vou passar aqui para vocês a compreensão da minha interpretação desse texto, tá? Então vamos lá. Você reparou que aqui não foi citado o problema de álcool ou droga. Foi passado aqui justamente uma situação comportamental, uma situação de sentimentos enganosos e embaraçosos. Veja bem, a minha autoanálise é o seguinte. Eu, quando era pequeno, eu analisava que o símbolo pai e o símbolo mãe eram heróis. Então, eles eram os meus heróis. E eu percebia que
O meu pai falava pra mim, respeite as mulheres, não sei o que, se brigar na rua vai apanhar aqui em casa de novo, que era o tipo de tradição, isso vindo de geração em geração. O que acontece? Ele chegava em casa e eu via que havia uma discussão e ele não respeitava minha mãe. Então aquilo já me confundia um pouco a cabeça e a minha personalidade, a minha formação de crescimento. Minha mãe, por exemplo, quando ela falava, não mente, seja correto, tocava a tia do Yakut. Ela falava, fala que eu não tô. São simples detalhes que faz toda a diferença. Então, meu amadurecimento, ele foi ficando mais confuso. E então eu comecei para a escola. Na escola eu queria fazer a melhor leitura. Na escola eu queria pegar o lanche do amiguinho. Na escola eu já manipulava para tentar conquistar aquela menininha. Já queria ser o melhor jogador, já criava disputa, já criava tudo esse embaraçamento de formação de caráter, de personalidade. E para alguns era bacana, porque, poxa, olha como ele se destaca, olha como ele sai. E aquilo enchia meu ego. E eu não conseguia identificar o que de fato me era interessante. Então eu queria sobressair para chamar atenção. Chamar atenção de uma forma na qual era exagerada. Não era uma coisa que, se o Daniel tivesse quietinho ali no canto, eu estava até feliz. Mas eu tinha a necessidade da aprovação, da aceitação de uma outra pessoa. E isso foi crescendo. Quando comecei a trabalhar na área de vendas, e eu queria me sobressair sobre outros vendedores, eu era muito competitivo com os outros, sem os outros competirem. Isso já era uma obsessão, isso já era um comportamento da adicção. Veja bem, eu já tinha adicção. Esse exagero, esse comportamento, para as pessoas que me conhecem, já conseguem identificar isso. Já tinha esse aperfeiçoamento do dom da manipulação, de lubridiar, de querer encantar, de querer fazer essa sedução para conquistar algo que quando eu conquistava nem era tão necessário. Muitas e muitas vezes aconteceu isso, desde financeiramente como qualquer outro tipo de conquista. Então, quando eu me dava por mim, quando eu ficava comigo naquele ponto onde geralmente era a cama que eu ia deitar, eu percebia que eu não conseguia ficar comigo, porque eu me sentia mal de algumas coisas que eu havia feito. De repente, poxa, eu saí com aquela menina, mas eu não queria estar com ela, eu queria ter ido com os meninos jogar bola, mas poxa, eu fui jogar bola com os meninos, mas eu queria cantar no gol, mas eu acabei jogando na linha. Sabe esses conflitos? E isso me gerava muita culpa, muita dor, porque eu estava buscando aprovação. Eu não estava procurando felicidade, eu estava procurando aceitação. E aí entra o ponto da minha adicção ativa. Conheci a droga. Ela era a substância que ela dava um ponto, que ela estagnava esse meu sentimento de dor, esse meu sentimento de vazio ou de preenchimento negativo, que me corroía. Imagina como se fosse um imóvel que tem vários cômodos. Então o que eu fazia? Eu sentia dor, eu ia lá e colocava no cômodo do quartinho da despensa. Colocava lá no quartinho da despensa, guardava um sentimento negativo e colocava lá e ia só maquiando. E quando chegava a visita na minha casa, eu apresentava a sala, apresentava a cozinha, apresentava o quarto e aquele quartinho sempre guardado. E esse quartinho, na verdade, era o quartinho das tranqueiras. O quartinho das tranqueiras é um sentimento que é uma caixa de Pandora, que ninguém entra, ninguém mexe. Estava guardadinho lá dentro de mim. E aí, conforme foram passando o tempo, e aí eu conheci a substância de preferência, que na verdade não existe substância de preferência para mim, porque todas as substâncias para mim eram de preferência. Não tinha descrição, não tinha... Dependia só do lugar, a hora e do meu estado emocional, que era super flexível para isso. Então eu me jogava dentro disso para amortizar esses meus sentimentos. E esses sentimentos, conforme ele foi aliviado
pela substância, e não porque eu esvaziava o meu quarto, eu colocava mais um problema para dentro do meu quarto, mais um lixinho para dentro do meu quarto. E aí o que acontece? Um belo dia estou fazendo um jantar, começa a feder, sai um cheiro que é insuportável, que não dá para ficar dentro da casa. E aí o que eu faço? Eu tenho que sair da minha casa ou ir lá e fazer a faxina no meu quarto, na minha caixa de Pandora, no meu quarto do lixinho. Abro esse quarto das tranqueiras, começo a tirar sentimento por sentimento e começa a subir mais o cheiro, porque eu preciso tirar tudo para poder limpar. E aí é exatamente isso que eu me sinto. Então, essa autoaceitação, comecei a tirar. E quando você tira algo, o que acontece? Lá dentro fica vazio. Precisa ser preenchido de algo. E é onde entra uma programação, um estudo, uma leitura. Então você tem que começar a colocar coisas boas lá dentro. E tudo que você colocar lá dentro, você vai ter que sempre estar limpando. Porque se você colocar uma flor é boa. Porém, se você não regar, ela vai murchar e ela vai feder. Então, esse meu ponto de vista, essa minha análise, eu entendo da seguinte forma. A gente estaciona, para, não recebe mais visita. Tira toda essa sujeira e começa a preencher de coisa boa. E aí entra uma manutenção diária, que é o famoso conhecido só por hoje. Todos os dias eu tenho que lembrar que aquele quartinho de sentimentos, aquele quartinho da bagunça, se eu não limpá-lo todos os dias, passar um pano, passar uma vassoura, cuidar disso, ele vai ficar poluído. E aí eu vou me sufocar novamente, até o ponto que eu não aguento ficar comigo. Então, pense com carinho, não precisa fazer nada para agradar os outros, seja você, desde que você respeite os limites do próximo. E tire tudo essa... É um processo, vai ter que ter. É um processo, você vai sentir dor, você vai sentir raiva. Só que você consegue identificar antes de você se afogar, de você se sufocar, para que você não venha se anestesiar com drogas. Eu sou Daniel, sou mais um adicto, e aguardo seu comentário. Muito obrigado.